A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus diz que eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está assentado aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Um rei, ele reina depois de entronizado. Enquanto ele não for entronizado, o rei não reina. Ele precisa ser entronizado. Ser entronizado é ser revestido de autoridade. Como rei, ele tem poder, mas quando ele é colocado no trono, ele é revestido de autoridade. A Bíblia diz que nós já estamos entronizados em Cristo Jesus. Eu e você já recebemos a autoridade. Jesus diz: eis que eu vos dou poder e autoridade. Porque eu e você já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que você tem autoridade para abrir e para fechar, para ligar e para desligar. Você tem autoridade para abrir portas e para fechar portas. Nós precisamos entender que a chave que Deus nos deu para fazermos essas proezas, para usarmos essas autoridades, o nome dessa chave é palavra. A sua palavra? Não, a palavra de Deus na sua boca é a verdade. A palavra de Deus nos seus lábios, ela é a palavra de Deus. O que nós dizemos é o que nós somos. O que nós somos determina o que nós temos. Nós não podemos inverter essas ordens. Eu quero ter para depois ser. Não, você precisa ser para depois ter. Por isso que a palavra de Deus diz que você é filho de Deus. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. A palavra de Deus diz que você é rei, você é sacerdote. A partir do que você é, você determina através da palavra aquilo que você quer possuir, aquilo que você quer ter. O trono não é uma cadeira. Quando nós estudamos que estamos entronizados, trono não é uma cadeira. Trono é a nossa posição em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. A sua posição. Você está entronizado juntamente com Cristo Jesus. Chegou o tempo de vivermos com base em nossa posição, em nossa autoridade e através das nossas declarações. Você precisa aprender a viver a partir da sua posição, a partir da sua autoridade, e aí você declara. E aí você declara. E se eu declarar uma vez e nada acontecer, declara mais uma. E se eu declarar a segunda e nada acontecer, declara a terceira. Porque muitas vezes eu e você, que somos corpo, alma e espírito, muitas vezes a nossa mente, vontade e emoções que residem na alma, declara a palavra. Mas eu e você precisamos aprender a declarar a palavra a partir do nosso espírito e não a partir da nossa alma. Quando nós declaramos a partir do nosso espírito, nós declaramos a palavra com propósito. Quando nós declaramos a partir da alma, nós declaramos a palavra como desejo. Existe uma diferença enorme na vida do cristão que declara a palavra como desejo que aquilo aconteça, ou quando ele declara no espírito como rema. Existe uma diferença. O rei, ele governa através daquilo que ele fala. Rei governa falando. É assim que se reina, falando. Nos cultos da semana passada, nós ministramos uma palavra abençoadora, usando o nome de dois jovens. Você se lembra quais são? Escolástica e Eusébio. Eusébio de Souza e Escolástica da Silva, inclusive ficou aí como sugestão para você, irmã que está grávida, ok? Tem sugestões aí para você usar esses nomes.
no seu bebê. São personagens fictícios. E na semana passada nós vimos que eles nasceram de novo, ou seja, eles receberam a palavra da salvação, creram nessa palavra, declararam essa palavra, dizendo que Jesus é Senhor e Salvador da vida deles. Eles antes eram corpo e alma, mas eles nasceram de novo. Nascer de novo é nascer do Espírito. Eu e você somos irmãos do Espírito. Eu e você não somos irmãos de alma ou de corpo, somos irmãos no Espírito. Ao nascermos de novo, nos tornamos filhos de Deus. Deus é o seu Pai, Deus é o meu Pai, por isso nós somos irmãos. Nós temos o mesmo Pai. Amém? E nós falamos que sobre cada ser humano reside 3 fontes de energia, 3 fontes de poder. São poderes poderosíssimos, chamados cobiça, orgulho e compaixão. Lembrando que a cobiça e o orgulho residem na alma humana e a compaixão no espírito. É necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito para ter compaixão. E a compaixão se mostra, se revela através da nossa generosidade. E uma pessoa que não nasceu de novo, ela não tem compaixão? Não. Ela pode até tentar demonstrar algum tipo de compaixão, mas na verdade não. Na verdade é uma manipulação, é um joguinho, é alguma coisa. Porque a compaixão reside no nosso espírito. E precisamos nascer do Espírito, nascer de novo, para termos compaixão no nosso espírito. Lembrando então que a cobiça e o orgulho residem na alma e a compaixão reside no espírito. Eu quero ler um texto do Evangelho de João, capítulo 1 até o versículo 13, uma história fantástica, uma história maravilhosa, uma história tremenda. E eu quero pensar com você sobre essa história. Por que que isso está escrito na Bíblia? Como que eu posso tirar ali preciosidades, princípios, valores espirituais para depositar no meu espírito, para viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho direito a viver? Evangelho de João, a partir do capítulo 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, curando os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica, a festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, um dos seus discípulos: onde compraremos pão para esse povo comer, Filipe? Jesus, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para experimentar Filipe, pois já tinha em mente, pois ele já sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, dizendo: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar. Havia muita grama, muita relva naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos imaginar mais 5.000 mulheres, e cada casal com 2 crianças. Naquele dia tinha 10, mas vamos imaginar 2. Estou falando de uma multidão de 20.000 pessoas. Olha o texto. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto quiseram. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, depois que todos estavam satisfeitos, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja
desperdiçado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Como é maravilhosa a palavra de Deus, e como é tremendo quando o Espírito Santo de Deus, Ele ministra, Ele fala com você na palavra. Como é maravilhoso isso. Você crê que nós podemos fazer melhor uso da nossa vida do que nós estamos fazendo até hoje? Você crê que você pode fazer melhor uso da sua vida do que você tem feito? Você crê que você pode se alegrar mais? Você crê que você pode sorrir mais? Servir mais? Você crê que você pode ajudar mais pessoas? Você crê que você pode abençoar mais? Usar a sua vida de forma efetiva, de forma eficaz, de forma impactante. Aleluia. Alguns cristãos, por que eu estou perguntando isso? Porque alguns cristãos pensam que valem mais mortos do que vivos. Como assim, Pio? Alguns dizem, a alegria completa será lá na eternidade, não aqui. A vida abundante será lá na eternidade, não aqui. A vida sem dor, a vida sem escassez, será lá no porvir e não aqui. Então, eles se imaginam, se veem com mais valor, com mais abundância, com mais alegria, com mais prazer, depois da morte. São pessoas que dizem, olha, eu valho mais morto do que vivo. Mas a palavra de Deus, em Romanos diz o seguinte, aqueles que recebem, lambando a abundância da graça e a dádiva da justiça, estes reinam em vida. Agora, já, nesse instante. Aleluia. Assim como Eusébio, a escolástica, esse texto mostra que um jovenzinho também decidiu servir, seguir Jesus. Assim como o Eusébio e a escolástica se abriram para o Evangelho, receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, este jovenzinho aqui também decidiu servir a Jesus, seguir a Jesus. Ele decidiu abraçar no projeto, não em um projeto, mas no projeto. O projeto da vida, o projeto da existência, o projeto da essência humana, que é o projeto seguir a Jesus. Propósito, seguir a Jesus. Aleluia. Alguém entendeu ali? Que projeto maravilhoso. Que decisão extraordinária desse rapaz. No versículo de número 2, diz, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. O texto é muito claro ao dizer que muita gente seguia Jesus por uma razão, por uma motivação. Porque tinham necessidades, tinham expectativas de que essas necessidades fossem supridas por Jesus. Existe algo de errado nisso? Não. Existe problema nisso? Claro que não. Nada de errado. Errado é crer que Deus pode me curar e somente isso. E nada mais. Errado é viver a vida cristã achando que o mais importante é ter saúde. Errado é viver a vida cristã cujo objetivo, cuja motivação é ser ajudado, socorrido, assistido por Jesus e nada mais. Errado é seguir a Jesus para termos as nossas necessidades supridas. Agora imaginemos, depois que Jesus supre as nossas necessidades, se esta for a nossa meta, se este for o nosso objetivo, ter a necessidade suprida, Ele supre e agora? Agora nós estamos diante de uma bifurcação, direita e esquerda.
E essa bifurcação, bom, Jesus já supriu a minha necessidade, então eu vou embora. Por que eu vou servir a Jesus? Por que eu vou seguir a Jesus? Ou então, bom, Ele supriu a minha necessidade, então eu vou criar outra necessidade e vou seguir a Jesus para Ele suprir mais uma necessidade. E quando acabarem as necessidades, aí eu não preciso mais de Jesus. Que dilema! Que dilema tão egocêntrico, tão egoísta. Então essa visão sobre Jesus é muito para dentro, muito egocêntrica. Jesus parece ser alguém que tem que me dar algo. Tem que atender alguma necessidade. Esse modelo mental, essa forma de pensar, essa forma de ver Deus, demonstra que estamos sendo comandados pela nossa alma e pelo nosso corpo, e não pelo Espírito. Quando somos comandados, dirigidos pela mente, vontade e emoções, pelo nosso corpo, e não pelo nosso espírito, o nosso objetivo é ter, obter, alcançar, e não doar, e não dar. Deixa eu explicar melhor. Quando pensamos assim, é porque espiritualmente não temos nenhuma conexão ou entendimento sobre quem é Jesus. Quando uma pessoa diz, Pio, a mensagem da graça me libera, para pecar. Eu estou vendo nessa pessoa um desejo de viver uma vida fora do trono. É o desejo de viver uma vida longe do trono. Eu quero usar 2 exemplos aqui, que na verdade são 2 modelos de liderança, e são representados por 2 esportes. 2 perfis de líderes. Ou um líder é assim, ou ele é assim. Quais são os esportes? Corrida de cavalos e corrida de cachorros. O líder que adota o estilo perfil de corrida de cavalos, ele lidera com chicote. O cavalo ele corre, não é porque ele quer correr, porque ele está fugindo do chicote. Ele está fugindo do chicote, está fugindo do chicote. O jockey está batendo e ele quer fugir do açoite, por isso ele corre. Agora, o esporte de corrida de cachorros é diferente, porque o cachorro se move em busca de um alvo, em busca de um propósito. O cachorro não está fugindo o cachorro quer alcançar o alvo. Existe líder que lidera com chicote, e quer que você se movimente, quer que você se mova com medo do chicote. Mas existem líderes que colocam diante de você o alvo, o propósito. E você então corre para o alvo. O apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. E eu prossigo para o alvo. Eu corro para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Quando o seu líder, o seu apacentador lidera você com chicotadas, ele está usando esse modelo de liderança, corrida de cavalos. Ele acha que você somente se move à base de chicotadas. Ele não enxerga que você já nasceu de novo, e que você é uma pessoa espiritual, e que você já está entronizado, e que você tem autoridade, e que você tem a palavra de Deus no seu espírito, e você pode alcançar. A alma humana, o corpo e a alma, não o espírito, o corpo e a alma humana, a alma precisa de chicote, precisa de esporas. Quer ver uma coisa? Quando uma pessoa é açoitada por uma doença, pelo desemprego, pela escassez, pelo temor, pela falta, essa pessoa começa a se mexer. Meu irmão, fazia 3 meses que você não vinha na igreja. É que a coisa apertou, pastor, eu vim agora.
precisa ainda de varadas, de chicotadas. Tem um ditado que diz: muitas pessoas aprendem a nadar quando a água chega até o pescoço. Isso fala da alma. Isso fala da alma. Se você fizer uma corrente de 7 quartas-feiras, você será abençoado. Isso é alma. Açoites. Mas o espírito é diferente. Esse rapaz da história, que possui 5 pães e 2 peixinhos, ele representa o espírito humano. Já vou lhe explicar por quê. E aqui ele faz parte da equipe de Eusébio e de Escolástica, porque os 3 agora nasceram de novo, estão no espírito. E no espírito é diferente. O espírito humano, ele avança atrás de propósitos. Diga comigo, propósitos. Mais uma vez, propósitos. Como eu já mencionei, Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Quando você começa a viver a sua vida com propósito, você está vivendo no espírito e não na alma. A alma reage às circunstâncias, o espírito caminha apesar das circunstâncias, não importando as circunstâncias. Quando um líder usa a estratégia da corrida de cachorros, ele está tratando você como uma pessoa espiritual. Ele sabe que o que move você é o propósito. Ele sabe que o que leva você a dar passos é o propósito. Aleluia. Me permita ser um pouco mais claro. Deus vai pesar a mão, irmão. Isso é chicote ou propósito? Chicote. Chicote. Se você não for na igreja, no culto, Deus vai pesar a mão. Chicote. Nada resiste ao poder do jejum. Jejuei 3 dias, orei 3 madrugadas no monte e agora tudo vai resolver. Chicote ou propósito? Chicote. Leva 1 quilo de sal grosso para casa. Chicote. Acho que nenhum nem outro, viu? Não sei onde encaixa isso. Laço. Acho. Queridos, a lei, ela é baseada em chicote. A graça, ela é baseada em propósito, em ideal. A Bíblia diz que você é rei, você é sacerdote. A Bíblia diz que você é um sucesso. Aleluia. Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem o poder da palavra de Deus dentro de você, no seu espírito. E você pode mudar as circunstâncias. Não existe adversidade que possa permanecer em pé diante de você. Quando você tira a palavra de Deus do teu espírito e a declara do teu espírito contra as circunstâncias, nada resiste a você, diz a palavra. A palavra de Deus diz que qualquer arma que for forjada contra você não irá prosperar. Se você por acaso, pode aplaudir, Ele é digno. Ele é digno. No livro do profeta Isaías, diz assim: se você passar pelas águas, você não vai morrer afogado. Elas não te submergirão. Está Jesus e os discípulos no mar. Jesus está dormindo. 13 homens e um destino. E os 12 discípulos desesperados, apavorados. Só que eles tinham a palavra: quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Elas vão acordar Jesus e diz: mestre, mestre, o senhor não se atina, o senhor não percebe que estamos morrendo? Ele diz: o quê? Morrendo? Por quê? Por causa da água. Se você passar pelas águas, elas não vão afogar você. Então, meu irmão, aprenda a não valorizar as águas. A Bíblia diz: se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Pare de dar tanta importância ao fogo, ele não vai te queimar.
Você precisa aprender a dar de ombro em alguns problemas. Não importar mais, parar de falar sobre eles. Na sua boca existe palavra de vida. Pare de falar sobre problemas. Vamos continuar a história. De repente uma multidão se aproxima de Jesus. Jesus mostra algo maravilhoso dessas pessoas. Jesus demonstra que o cuidado dele é integral. Queridos, isso aqui é para destruir correntes teológicas que têm aprisionado multidões. Jesus, ele quer cuidar de cada um de nós integralmente, espírito, alma e corpo. Domingo que vem talvez eu pregue sobre a transformação da água em vinho. Me diga uma coisa, alguém necessita de uma taça de vinho para viver, para sobreviver? Precisa? E por que Jesus faz um milagre supérfluo? Domingo que vem. E além disso, faz um vinho extraordinário. Sendo que eu e você vivemos muito bem sem vinho. Meu Deus. E este foi o primeiro milagre dele. Já começou errado. Hã? Ei. Ao ler a Bíblia, use o cérebro, meu irmão. Irmã também. Olha como ele cuida de cada um de nós integralmente. Ele cura o corpo. Ele ensina, ministra revelação no espírito. E ele dá sustento à alma. Sustento é dinheiro. Dinheiro é para a alma. Saúde é para o corpo. Revelação da palavra, propósito é espírito. Quando você fala para o teu espírito, estou falando de propósito, estou falando de revelação da vontade de Deus. Quando você fala para a sua alma, mente, vontade, emoções, eu estou falando de recursos, de dinheiro. Quando você fala para o corpo, eu estou falando de saúde. Saúde sem o ensino de Deus, sem o propósito de Deus, é correr atrás do vento. É uma vida de desatino, angústias, vazios. A vida se constitui de saúde no seu corpo, conhecer o propósito, espírito, e ter o sustento, alma. E Jesus, ele cuida dessas três áreas de cada um de nós. No meio dessa multidão estava um garoto. A Bíblia diz que ele tinha uma mochila, uma sacola. No interior a gente chama isso de piquá, embornal, sei lá o quê. Alguém já viu a palavra embornal? Piquá? Aí tem o pé vermelho aí, ó. Tem um monte de pé vermelho. É isso mesmo. Ele tinha na sacolinha dele 5 pães e 2 peixinhos. Diga para mim, 5 pães. 2 peixinhos. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Que história fantástica. Que história rica. Vocês têm mais 10 minutos? Veja os versos 5 a 8 da história. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para o experimentar, pois já tinha em mente o que ia fazer. Você sabia que Jesus faz pergunta para você? Sabia que ele faz pergunta? Ele quer experimentar você em algumas coisas. Ele fez a pergunta só para experimentar Filipe. Só para ver se Filipe iria responder a partir da alma ou a partir do espírito. E o que Filipe disse? 200 denários de pão não compraria pão suficiente para que cada um... Ele respondeu do espírito ou da alma? Como é que eu vou fechar a conta da minha empresa esse mês? Essa é uma pergunta do espírito ou da alma? O outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?
Onde compraremos pão para esse povo comer? A pergunta de Jesus aponta para o propósito. Ele fala ao espírito de Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Aí vem um dos discípulos, André, e diz: tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Você sabia que os recursos que você tem nunca são suficientes? Deixa eu repetir isso. Você sabia que os recursos que você tem nunca são suficientes? Sabia? Já percebeu isso ou não? Já percebeu? Nunca são suficientes. Ah, Pio, mas eu tenho bastante dinheiro. Mas de repente não tem saúde. Ah, Pio, eu tenho saúde, tenho dinheiro. Mas não tem propósito, não nasceu de novo. Tem um vazio, uma angústia, uma tristeza dentro. Os nossos recursos nunca são suficientes, querido. Precisamos ter a saúde, precisamos ter o sustento, os recursos, e precisamos ter o propósito. Sem saber qual o propósito de Deus para as nossas vidas, nós não temos paz. Por isso Jesus cuida de cada um de nós integralmente. Ele cuida do espírito, da alma e do corpo. Repita comigo, por gentileza. Propósito é igual a espírito. Sustento, alma. Saúde, o nosso corpo. Aqui nós estamos dentro da mente do Eusébio e da mente da escolástica. No primeiro momento, ainda a alma do Eusébio e da escolástica está governando os dois. Ainda eles estão seguindo a Jesus por causa dos sinais miraculosos que Jesus faz. Ainda eles estão seguindo a Jesus, esperando receber alguma coisa de Jesus. Ainda eles estão sendo comandados pela alma e pelo corpo. Embora eles já tenham nascido de novo, ainda o Espírito não está comandando a vida deles. Ainda eles têm decisões, ainda eles se comportam, fazem escolhas da alma e não do espírito. E quando você encontra uma pessoa dessa, você diz: pois é, mas ele se converteu e ainda está fumando. Ele se converteu ainda, ele tratou mal a esposa. Então ele não se converteu. Claro que ele se converteu, só que a alma dele ainda está no comando. Era a multidão que seguia Jesus. Motivação de alma. O que eu ganho com isso? O que eu obtenho se eu seguir a Jesus? Eles não estavam enxergando o propósito. O propósito. Mas eles estão prestes a conhecer a dimensão do poder espiritual. Os versículos 9 a 11 diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama, muita relva naquele lugar. Jesus nunca vai mandar você se assentar no meio de espinhos. É, pastor, eu conheci um rapaz, mas sabe, ele não gosta de igreja, ele diz que é ateu. Ainda ele sabe, está me envolvido em drogas e tal, mas é o rapaz que Jesus me deu. Ele não te coloca entre espinhos, minha jovem. Aleluia. Havia muita grama, muita relva. Ele é o bom pastor que nos leva a pastos verdes, as águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele não ferve a nossa alma. Disse Jesus: mande o povo assentar. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Venha comigo, por gentileza. Até agora, estamos vendo a alma governar. Agora vamos dar uma olhadinha quando o Espírito governa. Governado pelo Espírito, ou governando no Espírito. A pergunta que surge aqui é: quem tem os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos? Quem tem? Na história, quem tem? Um rapaz, um menino. Qual é o nome desse rapaz, desse menino?
Se a Bíblia chega a colocar o nome de Nabucodonosor, e não coloca o nome desse rapaz? Por quê? Por quê? Pessoal do mezanino, por quê? Antes de você nascer de novo, nascer do Espírito, vir para Jesus, você tinha um nome? Tinha um nome? Teu pai e tua mãe registrou você, você tinha um nome? Tinha. Claro que você tinha. Nasceu o bebê, os pais colocam o nome. Quando nós recebemos o nosso nome é dado para o nosso corpo e para a nossa alma. E não para o nosso espírito. O seu nome, dado pelos seus pais, no seu registro, refere-se a você, alma e corpo. José refere-se à alma e o corpo do José, o José. Antes de nascer de novo, todo ser humano, ele é formado por alma, sustento, corpo, saúde. É isso que ele procura, a saúde e o sustento. A pessoa que ainda não nasceu de novo, não nasceu do Espírito, ela só busca essas duas coisas: sustento, riqueza, dinheiro e saúde. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Sabia que isso está na Bíblia ou não? Veja esse texto de Mateus 6,25. Portanto, Jesus está dizendo: eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha os versículos 31 e 32 desse mesmo capítulo 6. Portanto, não se preocupem. Jesus fala a verdade ou ele fala mentira? Não se preocupem. Ele está querendo enganar você ou ele está dizendo uma verdade? Não se preocupem. Não fiquem ansiosos. Olha a continuação do texto. Não se preocupem com a sua própria vida, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Olha o 32. Pois os pagãos, os gentios é que correm atrás dessas coisas. Gentio pagão refere-se àquele que é corpo e alma, aquele que ainda não nasceu do Espírito. O gentio que não nasceu de novo, que não nasceu do Espírito, eles procuram essas coisas. Por gentileza, de novo o texto. Mas o Pai Celestial, para Ele ser seu Pai, você precisa nascer de novo ou não? Sim, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam destas coisas. Meu Deus. Depois que você nasceu de novo, quem se converteu com 25, 30 anos, depois que você nasceu de novo, você mudou o seu nome. Sim ou não? Não. Porque o nome é dado para a sua alma e para o seu corpo. O nome não é dado para o seu espírito. O nome identifica quem você é na sua alma e no seu corpo. Então, quando você nasceu de novo, encontrou-se com Jesus, obteve a salvação, é claro que você não mudou de nome. Porque um dia, você que nasceu de novo, você que nasceu do Espírito, um dia você terá um outro nome. Olha o que está escrito em Apocalipse 2,17. A Escolástica e o Eusébio podem ficar tranquilos, um dia eles terão outros nomes. Olha ali, ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um
novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aí vem o nome do Espírito. Você vai receber um nome que identifica você espiritualmente. Vocês estão me entendendo? O nome que os nossos pais nos deram fala da nossa alma, do nosso corpo, não do nosso espírito. Quem nos dará um novo nome será o nosso Pai Celestial. Hoje, você vivendo no seu corpo e na sua alma, você tem um sobrenome chamado cristão. Você é um cristão. Por isso que eu bato na tecla dizendo, você não é religioso. Qual é a sua religião? A minha religião é o cristianismo. Não! Se a religião for o seu cristianismo, você não tem uma identidade espiritual. A sua identidade espiritual, você é cristão, você é filho de Deus, igual Cristo. Quando você caminha no propósito, você caminha na dimensão do Espírito. Quando aqui na terra caminhamos na dimensão do Espírito, o nosso nome, que deve ser mencionado, que deve ser conhecido, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas. Por isso que nós devemos ser conhecidos como cristãos. Espiritualmente eu e você carregamos o nome de Jesus Cristo. Por isso somos identificados como os seguidores de Jesus. Alguém diga aleluia. Quando alguém diz que você é cristão, essa pessoa está falando, ele nasceu de novo, ele nasceu do Espírito, o Espírito dele é um Espírito vivificado, ele existe espiritualmente, ele é um ser espiritual, que tem um corpo e que tem uma alma. E por que nós carregamos a identificação de Jesus? Porque é ele que é a raiz de Jessé, é ele que é o Cordeiro de Deus, ele que é a estrela da manhã, ele é a porta, ele é a vida, ele é o pão da vida, ele é a rocha, ele é o bom pastor. Tudo foi feito por ele, para ele, a ele seja a glória para todos sempre, amém. Eu e você somos reis e sacerdotes porque nascemos de novo. Eu e você estamos assentados, entronizados porque ele nos colocou ali. Eu e você somos guardados por ele porque nós recebemos a identidade, a natureza de Cristo Jesus. Aqui, o Eusébio e a Escolástica começaram a conhecer a dimensão espiritual. O texto diz que Jesus contava com os recursos do rapaz. Ele bem sabia o que ia fazer. Jesus estava de olho na mochilazinha do menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus estava contando com aquilo. Meu Deus. Vocês não entenderam ainda. Você pode imaginar 2 discípulos de Jesus pedindo tudo o que aquele garoto tinha. 2 homens chegando, estendendo 4 mãos, dizendo assim, menino, me passe os pães e os peixes. Eles não pediram, nos dê 2 pães e 2 peixes. Eles não pediram, nos dê 1 pão e 1 peixe. Tudo. A grande pergunta que surge aqui é, Jesus podia fazer o mesmo milagre com 1 pão e 1 peixe? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Porque Jesus então pegou tudo aquilo que o rapaz tinha. Por quê? Porque Jesus se relaciona com o nosso espírito, e não com a nossa alma, e não com o nosso corpo. E deixa eu explicar. Porque no nosso espírito não existe reservas, não existe parcialidade, não existe senões. No nosso espírito não existe isso é meu e isso é de Jesus. No nosso espírito existe só apenas uma verdade. Eu sou do meu amado e ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Tudo que eu tenho é dele, tudo que ele tem é meu. É assim que o nosso espírito se relaciona com Deus. A nossa alma não. Não, cuidado.
Mas o nosso espírito não tem parcialidades, não tem divisões, não tem prerrogativas. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita onde? No nosso espírito. O Espírito Santo fala onde? No nosso espírito. Ele não está falando na sua alma, está falando no seu espírito. Quando ele pegou tudo que o rapaz tinha, ele estava dizendo: esse rapaz é um modelo, é uma figura do espírito humano, onde eu posso entrar e sair, e obter tudo que eu quero, dele e através dele. Por isso que o menino não tem nome, porque ele representa, ele tipifica o espírito humano. Por isso que ele não tem nome. Porque o espírito humano só vai receber um novo nome lá naquele texto do Apocalipse, quando recebermos uma pedrinha branca. Até agora, o seu espírito é chamado de cristão. Mas um dia você vai ter um nome. Um nome espiritual. Um nome dado pelo Pai. Um nome elaborado por Abba, Pai. Aleluia, aleluia. A conversa de quem já nasceu de novo, entre ele e Deus, se dá no espírito, não na alma. Meu Deus. Por que Jesus então pegou todos os pães e todos os peixes? Porque nós somos herdeiros de Deus, e tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele, no Espírito. No Espírito. Quando Jesus pegou todos os pães e todos os peixes daquele rapaz, o rapaz ficou sem nada. Mas o rapaz se torna herdeiro de tudo. Alguém diga aleluia. No Espírito não há o poder chamado... No Espírito há o poder chamado compaixão. E a compaixão se mostra com a generosidade. Generosidade está no Espírito e não na alma humana. Ah, Pio, mas lá no Velho Testamento diz: a alma generosa prospera. Claro, Jesus ainda não tinha vindo. Não estávamos nessa nova dispensação, na dispensação da graça. As pessoas no Velho Testamento eram alma e corpo. Não tinha como nascer de novo. Por isso que no Velho Testamento as pessoas são tratadas como alma. E no Novo Testamento como seres espirituais. Filhos de Deus. Romanos capítulo 8, 14 e 15 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Pai, Abba, Pai. Porque Jesus pegou tudo aquilo que o rapaz possuía. Por quê? Porque o rapaz se libertou da dependência emocional e psicológica, e ele passou a confiar somente em Jesus. Eu fico pensando, alguém de uma ONG, ou um órgão de proteção à infância e da adolescência, vendo dois homens abordando aquele rapazinho, aquele jovenzinho, pegando tudo que ele tinha, levando para Jesus. Que processo poderia ser montado ali contra Jesus, hein? Violação dos direitos de um vulnerável. Onde já se viu isso? Saquearam, eu vi, os discípulos de Jesus saquearam um rapazinho, um adolescentezinho, pegou tudo que ele tinha. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Agora Jesus toma em suas mãos os pães e os peixes, ora ao Pai Celestial, agradecendo. Depois ele chama os 12 discípulos, reparte os pães e os peixes com os 12 e começa a instruí-los dizendo: vá e leve a multidão, reparta a multidão. Ouça isso, por gentileza. A nossa alma se apega àquilo que temos, o nosso espírito se apega àquilo que damos. No mundo, no reino natural, você ganha dinheiro comprando e vendendo. No mundo espiritual,
você compra semeando e colhendo, dando e recebendo. É uma outra dimensão, é uma outra maneira, é de outra forma. Como foi que aconteceu aquele milagre? Jesus pegou os pães, imaginamos aqui, as suas mãos, os peixes. Pai, obrigado pelos pães e pelos peixes. E de repente, aqueles pães começaram a crescer e multiplicar nas mãos de Jesus. Sim ou não? Não. Ele atendeu 20 mil pessoas. O pão é o pão árabe, aquele pão parece uma pizza. Aquilo foi crescendo, 20 mil pedaços de pães sobre Jesus, ia sufocá-lo. Jesus morre debaixo do milagre dele. Não foi assim. Jesus enfileirou os 12 discípulos. Jesus tinha 5 pães. Ele pega o primeiro, divide em 2 e dá um para cada discípulo. Ele fica com 4. Ele pega o segundo pão, divide em 2 e dá para 2 discípulos. Ele fica com 3. Sobra 4 discípulos com um pão. Aí ele pega um pão. Você fica pensando, como que Jesus, será que ele cortava certinho, medida? Não. Você que tem 2 filhos em casa, na mesma idade, criança, e aí tem um chocolate. E aí o mais velho, ele quer dividir o chocolate, né, e ficar com a parte maior. Sim ou não? Você sabe como resolver isso? Diga assim, olha, você divide o chocolate e você escolhe primeiro. Hã? Aquele que dividir, deixa o outro escolher primeiro. Pronto, acabou o problema. Mãe, cadê a régua? Não vai ser isso que ele vai fazer? Ele vai pegar a régua, vai medir, vai cortar certinho aí, porque vai ser... Jesus não fez assim. Eu posso ver Pedro, o último da fila, recebeu 10% de um pão. E Pedro olha para os outros assim e diz, isso não é justo. Eu fiquei com um pedacinho. Aí Jesus diz, agora vão até onde as pessoas estão. Faça o mesmo que eu fiz. Faça do mesmo jeito que eu fiz. Corte e dê. Corte e dê. Eu posso ver Pedro pegando ainda um pedacinho bem pequenininho e dando para uma pessoa assim. Aí ele olha, ele corta e dá. Corta e dá. Corta e dá. A multiplicação se dá quando nós damos e não quando nós retemos. A multiplicação aconteceu quando eles repartiram com o povo. Quando eles deram ao povo. Queridos, não foi Jesus quem fez o milagre. Quem fez o milagre foram os discípulos de Jesus. Agora vamos imaginar o seguinte. Está o jovenzinho ali, parado em pé. Jesus olhou, todos haviam comido, todos estavam satisfeitos. Diga comigo, satisfeitos. Imagina que se você for num lugar onde os peixes estão satisfeitos, você joga um anzol ali, você vai pescar com facilidade? Não. Por isso que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que faz com que você seja uma pessoa satisfeita, para você não beliscar as iscas de Satanás. Você está satisfeito. O diabo pode oferecer o que ele quiser para você. Você diz, não, estou satisfeito. Jesus me satisfaz. Jesus me satisfaz. Jesus diz, todos estão satisfeitos. Então, vão lá e recolhem os pedaços que sobraram. Eles foram lá e recolheram. Encheram 12 cestos. Olharam para Jesus e disseram, o que fazemos com isso agora? Uai, entregue para o dono, é do menino. Aleluia. O menino olha aquilo e diz, tudo meu, tudo seu. O seu espírito recebe muito mais do que ele precisa para si.
Por isso que aqueles que se relacionam com Jesus no Espírito, eles têm compaixão daqueles que não têm, e eles são generosos. Dê uma olhadinha nesse vídeo, por gentileza. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Para encerrar a edição de hoje do Paraná TV, vamos mostrar para você a história da Dona Maria Benedita, que mora na SIC. Com uma atitude simples, ela tem feito a diferença na vida de dezenas de moradores de rua. Para esta cabeleireira é sagrado. Toda terça-feira ela deixa o serviço para atender em outro endereço, nesta casa alugada pela igreja que ela frequenta. Mas aqui o trabalho é diferente, na cozinha, comandando panelas e uma equipe de voluntários. Eles preparam almoço para pessoas que não têm o que comer, sequer onde morar. Eu tive um irmão que era de rua, né? Então meu desejo era fazer alimento para eles, assim. Foi assim que eu comecei no quintal da minha casa, na minha lavanderia. A determinação de Maria Benedita inspira outros voluntários. Ajudando a Maria, a gente conseguiu realizar esse desejo, esse sonho de ajudar as pessoas. Os moradores de rua aqui da cidade industrial já sabem do atendimento que começou há 5 anos. Por isso, toda terça-feira o portão da casa fica aberto e ninguém precisa de convite para entrar. Assim que chegam, os moradores de rua são convidados a escolher roupas limpas doadas pela comunidade e podem tomar banho antes da refeição. Depois são servidos com pratos generosos e, mais do que isso, recebem atenção. Já são vários os casos de dependentes de drogas e álcool que procuraram tratamento depois de provar esse tempero de amor. Hoje a minha vida está totalmente mudada, né? Que graças a esse projeto aqui eu consegui uma outra vida para mim, né? Apesar da dificuldade que é conseguir doações para alimentar cerca de 40 pessoas de uma só vez, toda semana ela não desiste de um sonho que revela com voz embargada. Uma casa grande, que eles tivessem onde tomar um banho, onde eles tivessem onde dormir, sabe? Onde eu pudesse recolher eles e pessoas capacitadas para esse tipo de coisa. Eu vou para casa, vou ir amanhã. E depois da manhã, o que vão comer? Quer atender todo dia. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Aleluia. Semana passada eu disse que nós não divulgamos o que fazemos. Esse projeto, essa casa, esse alimento, vem através do seu dízimo e da sua oferta. Você sabia que você participa disso? Você participa disso. O seu espírito, assim como aquele garoto que representa o espírito humano, seu espírito dadivoso, e faz com que os discípulos de Jesus levem alimento, carinho, sustento, pagamos o aluguel, reformamos a casa, agora precisamos sair dessa casa, está com muita goteira, com muita chuva, precisamos para um lugar diferente. E as pessoas descobrem o amor de Deus através de cada um de nós. Deus é amor, Deus é amor. Como que eu posso conhecer o amor de Deus? Através da ação, da decisão, da escolha de cada um de nós. As pessoas só conhecerão o amor de Deus através de nós. E quando aquele jovem dá para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos, agora aquele rapaz tem 12 cestos cheios de pães, mas muito mais do que isso, ele tem a experiência de ter testemunhado milagres, a experiência de ser um instrumento desse milagre, a experiência de ver pessoas famintas serem transformadas em pessoas satisfeitas, experiência de crer e confiar em Jesus. Esse rapaz agora tem experiência de andar em espírito. Eu e você vencemos no espírito, e esta vitória se manifesta no nosso material.